Olá, olá, olá! Aqui estamos nós para mais um episódio do Vida é Podcast. Segundo meu amigo Robson Amushi, 30º episódio. Vida é Podcast é o podcast daquelas pessoas que curtem bater um bom papo sobre a vida, mas que especialmente curtem viver a vida. E aqui estou com o meu companheiro, amigo, co-host, desde sempre, para sempre, Robson Amushi. E daí, rapaz, como é que tem andado a vida por aí? 30º, precisamos verificar. Sejam bem-vindos. Se esse número tá certo. Sejam bem-vindos, é um prazer estar aqui. Fica a saudade, a gente grava muitos e fica um espaço. E como é bom sentar nessa mesa aqui e papear com pessoas interessantes, onde querem olhar para o crescimento, para a ajuda, para o compartilhar. Então, é muito bom voltar aqui e estar ao seu lado. Querido Marcel, amigo, igualmente, parceiro. Igualmente. E divertido. É bom rir com você. Coisa boa. E hoje, com um convidado que há tempos eu queria trazer, mas ele mora na querida e bela Santa Catarina e não viabilizávamos a agenda e consegui. Hoje nós temos a presença do Helder Jones. O Helder é investidor profissional, ele gerencia uma carteira de investimento de 90 milhões de reais e é fundador da comunidade de investidores Mapa dos Investimentos. Mapa dos Investimentos, com mais de 6 mil alunos. Seja muito bem-vindo, meu querido. Que nós tenhamos aqui uma boa hora e pouquinho de bate-papo muito gostoso sobre a vida. Coisa linda, Marcelo. Agradecer aí o teu convite. Para mim é um prazer gigantesco estar aqui contigo. Sabe que eu sou fã e tamo junto. Legal. Sabe como que a gente começa? Como? Não sei como. É muito bom. A gente não tem roteiro aqui, né? Mas hoje aí eu o convidado acho... fica sem saber o que fazer. Não, tem uma pergunta que eu gosto muito. Eu falo, como é que é seu podcast? E aí, como tá a vida? Mas, Helder, acho que é legal tu te apresentar. Contar aí um pouquinho da tua história, porque tem uma jornada linda. Acho que vai ser inspirador para muitas pessoas. E depois a gente pega o fio da meada e vai embora. Tá, então eu comecei a minha trajetória com investimento, foi em 2009. Então faz 14 anos que eu iniciei. Na época eu tava, desculpa o francês, pode falar francês aqui? Pode falar francês. É um prazer. Fudido financeiramente. Fudidor. Então, tipo, eu venho de família pobre, né? Meu pai e minha mãe, a gente não tinha nem casa pra morar, então a gente foi morar de favor na casa da avó Merença. A Merença. E aí, criança, adolescente, aí adulto. O Helder, eu acho que é a única pessoa que eu vi até hoje falar que vem de família pobre. Ah, é? As pessoas falam que vem de família humilde. E o que importa? Isso importa, porque humilde é uma coisa e pobreza é outra, né? Justamente. Sim. Era bem pobre, assim, nossa, era hard, assim, era PhD em pobreza. E aí, 2009, eu lembro que eu tava passando na loja americana. Lá em Floripa tem uma loja americana lá na Tenente Silveira. E aí eu passei na loja, fui comprar um Kinder Ovo. Aí na hora que eu passei no caixa, tinha aquelas revistinhas, não tem aquelas revistinhas de fofoca ali, os livros ali. Sei. E aí eu peguei o livro, daí tava esperando pra ser atendido, pra pagar. E aí eu peguei um livro aleatório, abri uma página. Tu não faz isso, né? Às vezes pega o livro, abre uma página e vê alguma citação que tem. E aí tinha um livro que falava, a citação que eu li falava assim, ó: pessoas ricas fazem o dinheiro trabalhar pra elas. Rapaz. E na minha cabeça, 2009... como que faz o dinheiro trabalhar? Não concebia isso, porque nessa época eu dava aula de violão e de guitarra, e de segunda a sexta-feira, final de semana eu ia pra Tijucas, que é uma cidade do lado, trabalhava como camelo, não ganhava dinheiro. Tu tocava em barzinho? Tocava em barzinho, não cantava, não pede pra eu cantar aqui. Só tocava, acompanhava? Tinha uma menina que cantava, eu tocava. Eu toquei muito tempo na igreja também. Fiz teologia. Mesmo, Helder, isso eu não sabia. E aí, daí em 2009 eu comecei a estudar investimento, finanças, aí eu ligava para banco, ligava para corretora, porque assim, eu não tinha dinheiro e não sabia, mas eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. E eu ligava para as corretoras, para os bancos e falava assim, ó: vocês podem me ligar de volta porque eu tô um pouco ocupado aqui? Mentira, eu não tinha dinheiro, aí eu pedia para me ligar, porque eu ligava a cobrar. E eu pedi pra eles me ligar de volta pra eu não pagar a ligação. E aí eu tirava várias dúvidas assim, fui aprendendo assim. É mesmo? Que legal. Tu ligava pra banco pra tirar dúvida no banco? Pra tirar dúvida,
descobri como é que fazia e, claro, não sabia muito, caí um monte de pegadinha que hoje eu não faria mais, né? Mas foi bom porque eu aprendi muita coisa nessas ligações. Porque às vezes a gente vê, na época de 2009 não tinha YouTube igual é agora, né? Então era tudo assim, ligando, perguntando, tirando dúvidas, às vezes tinha uma palestra outra gratuita. E aí isso foi em 2009. Aí comecei a ter um pouco de resultado. E aí 2015... Resultado cuidando do teu dinheiro. Tu começou Cuidando a do meu investir dinheiro. com um pouco, com aquele... R$100. R$100 foi meu primeiro aporte. Na época era o Tesouro Selic. R$100. Tu sabe, Helder, que... E olha só que louco. No outro dia, eu tava morrendo de medo que eu ia botar os R$100 e eu achava assim, meu Deus, imagina se eu perder o dinheiro. Olha como a cabeça da gente é. Pô, mas tu já tá fudido, só tem R$100. Então, tipo assim, se sumir os R$100 não vai mudar nada na tua vida. Mas a nossa mente fica criando um monstro que não faz sentido, né? Eu tenho... Tu já ouviu falar que eu tenho um curso 6 dinheiros? Não. É muito legal. 6 dinheiros. Inclusive... eu posso ter ceder esse curso para tu alcançar para os teus alunos, pensar alguma coisa aí nessas maluquices que eu e tu fizemos. E nos 6 dinheiros eu digo que todo o dinheiro que a gente recebe, todo o dinheiro, o salário que a gente recebe, vamos pegar assim, salário para labor, ele tem que ser destinado para 6 dinheiros. Uhum. Aí tem o dinheiro para sobrevivência, o dinheiro para investir, o dinheiro para desenvolvimento, o dinheiro para desfrutar, tem 6 dinheiros, né? E aí eu pergunto para as pessoas, e por que tu não guarda nada? Nada. Não, mas eu não tenho. Quem te disse que tu não tem? Não, não tenho. Tu não tem R$1 para guardar todo mês. Se tu tivesse gasto R$1 por mês, por 10 anos, tu já tinha 120. Já não é nada, né? Só que não é 120, né? Aí a pessoa, não, R$1 eu tenho. E 10? 10 eu tenho. E eu penso 50. Sim. Não, 50 eu tenho. Pois é, cara. Só que 50 já é 600 vezes 10 já é 6 mil. Mais correção, tu já tinha 8 mil na conta. Com R$50 em 10 anos. Sim. Então, como a mente da pessoa mente para ela, mas eu sei o que é isso. Isso é medo. Sim. Tu acabou de dizer, eu morrendo de medo dos R$100. Nós somos tomados de medo. Mas tomados de medo. E o que eu tenho me dedicado é ajudar as pessoas a perceberem, não é usar eufemismos, não dourar a pílula. Uhum. Eu sou humilde. Não, assim é que eu tenho receio. Não, é medo. O medo que nós temos em torno da sobrevivência. E as pessoas entenderem que esse medo é excessivo e tá paralisando, né? Que a gente tem um medo que o medo por si só não é ruim, mas que esse medo paralisa. Isso mesmo. Esse medo paralisa. Esse medo maior. Tanto que um dos dinheiros é o dinheiro para doar, cara. Sim. Cara, eu custei, cara. Eu ouvia os meus treinadores, alguns deles falar, tem que doar, tem que doar. Cara, eu não discordava, mas eu não conseguia, cara. Eu não conseguia. Não conseguia. Eu voltei a andar com o dinheiro na carteira. Eles têm como os milionários andam, né? Que tem o enche-carteira, que você tem que andar com o dinheiro na mão pra sentir de estar com ele na mão. E eu uso esse encher-carteira para doar para as pessoas que eu eu vou esvaziando para fazer a doação. Porque aqui em São Paulo tem muito isso. E quando tu começa a doar, o meu jeito preferido de doar é reservar um valor e doar para instituições que eu confio. Sim. Quando eu comuniquei para a gerente financeira que ia ser X mil reais, ela disse, mas da onde? Não sei. Vai dar. Vai dar. Uhum. E eu não vejo esse dinheiro fazer falta, não vejo. Porque é tudo medo criado por uma mente que é compulsivamente... querendo te deixar num lugar seguro que não é seguro. Que não é seguro, que te paralisa. E quando tu tá doando, tu tá na abundância, né? Tá vibrando em abundância, e aí né? inconscientemente, tu manda uma mensagem. Eu dou conta. Sim. De ter sobra. De ter sobra. Eu dou conta. Sim. Só que quando a pessoa é muito tomada de medo, então começa a doar R$10 por mês, cara. Começa a doar 100 e tu vai ver que não falta nada. Bom, mas se eu dou 100, eu posso guardar 100. E muda totalmente o mindset. Por isso que os 6 dinheiros é muito legal. Tem pessoas que pegam e tem gente que não consegue organizar. Eu digo, faz 6 envelopes. Porque para algumas pessoas é mais fácil tangibilizar. Sim. Pega o dinheiro e devolve. Dinheiro de sobrevivência, dinheiro para doar. E a pessoa divide. E isso cria toda uma dinâmica para a pessoa. Os 6 dinheiros, eles aplacam todas as áreas do nosso ser. Cara, eu não posso ter medo de passar fome. Dinheiro para sobrevivência, dinheiro para doar. É o dinheiro de eu me sentir uma boa pessoa e de eu confiar na abundância. Dinheiro para investir. Bom, eu quero crescer. Dinheiro para desenvolver. Eu quero amadurecer. E vem dinheiro para desfrutar.
Tem gente que não desfruta também, né? Sim. Então, os 6 dinheiros, eles contemplam todas as necessidades humanas. Mas eu não queria falar disso. Eu só queria falar disso que tu falou, do medo. Do medo. Do né, de medo. perder dinheiro. Mas eu quero voltar um pouquinho antes, porque tu disse alguma coisa assim, ó. Eu não sabia como fazer. Eu só sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. Isso. O que te movia? O que te movia? Qual foi o motor? O que estava por detrás? Eu tenho que fazer alguma coisa, por quê? Porque para mim era insuportável não ter dinheiro. A escassez que eu vivia, a falta, para mim era... Porque assim, ó, quando tu tá com dívida e não tem dinheiro, tinha mais uma coisa, assim, nessa época eu não estava bem financeiramente, eu tinha que ficar pedindo dinheiro emprestado para minha mãe, para minha tia, para minha irmã. E eu lembro da cena que eu ia no quarto, lá na casa da avó, e aí eu chamava lá, eu ia no quarto da minha tia e a minha mãe e a minha irmã estavam na sala, e para mim era muito vergonhoso, porque eu tinha que ir lá no fundo e falava assim, tia, mãe, pode vir aqui? Ela já sabia o que era a senha que eu ia pedir dinheiro emprestado. E aí eu ficava naquela, meu Deus, toda vida eu pego dinheiro emprestado, eu nunca tenho dinheiro. Como é que pode isso? Eu tô trabalhando muito, eu não tinha preguiça de trabalhar. A avó Merença falava assim, ó, não pode ter preguiça no couro. Então, tipo assim, eu não tinha preguiça no couro, eu trabalhava muito, só que eu não sabia cuidar do dinheiro, né? Então, tipo, eu não sabia como fazer o dinheiro trabalhar para mim. Eu só trabalhava correndo atrás do dinheiro. E aí tem a vergonha, baixa autoestima, e assim, aí tu fica assim, porra, eu já tô com 20 e poucos anos aqui, será que eu vou ficar pro resto da minha vida nessa situação aqui? E aí aquilo ali me incomodava muito. E aí cada um tem uma forma de pensar, pô, eu sempre acreditei muito em Deus, sempre pedi ajuda para Deus. Cara, eu não vou continuar assim. Eu acho que a palavra é decisão. Assim, eu tomei uma decisão que eu não ia continuar daquele jeito. Eu não sabia ainda como que ia acontecer. E aí eu acho que não é por acaso. Eu vi aquela frase, pessoas ricas fazem o dinheiro trabalhar para elas. E aí, desde 2009 até hoje, eu tô estudando e me desenvolvendo. E aí, claro, depois eu tirei certificação, fiz até uma especialização, eu acho que tu não sabe, mas fiz até uma especialização em Harvard de investimento. É mesmo, cara. E aí, então, desde 2009, mais ou menos uns 8 anos depois, eu conquistei minha liberdade financeira, que significa que eu não dependo mais da minha renda de trabalho. E desde 2015 eu ensino as pessoas a conquistar a liberdade financeira sem precisar levar os 9 anos que eu levei. Mas explica por causa isso. de um método. Explica isso. Tem muita gente que está ouvindo e tu explicou brevemente o que é liberdade financeira, mas acho que é legal explicar. Algumas pessoas vão acreditar, não vão acreditar que seja possível e algumas vão acreditar. Sim. Né? E algumas vão investigar. Deixa eu ver o que esses caras estão falando. Algumas vão ser instigadas. Será, né? Será? Será que é possível, né? Algumas vão investigar e algumas vão. Assim como tu viu aquela frase e mudou a tua vida, alguns vão ver esse podcast. E se uma pessoa mudar a sua vida por causa disso, for em busca, já valeu. Sim. Explica aí, aprofunda esse conceito de liberdade financeira. Então, quando tu tem um bom exemplo, é a galinha dos ovos de ouro. Né? Todo mundo lembra da história da galinha dos ovos de ouro, né? Tipo, a galinha botava um ovo, todo dia o fazendeiro ia lá, pegava aquele ovo. Liberdade financeira é quando tu tem uma galinha que bota um ovo para ti, que essa galinha seria o teu patrimônio, seria o dinheiro que tu acumulou. O ovo é o lucro que esse patrimônio gera para ti. Então, quando essa galinha coloca um ovo que paga as tuas despesas, dá para dizer que tu tem liberdade financeira. Esse é um conceito. Que significa, vamos supor, o Marcel tem um custo de vida de 10 mil por mês. Pagar água, luz, telefone, supermercado, todas as tuas despesas vão resumir que dá 10 mil por mês. Se tu tem um patrimônio investido, que esse patrimônio gera um lucro para ti mensal de 10 mil, significa que se tu não trabalhar, todo mês as tuas contas estão pagas. Então tu tá livre. Né? Tu não tá rico ainda. Não é tipo, mas a ordem das coisas é primeiro tu fica livre financeiramente, depois tu fica rico. Então, e aí quando liberdade financeira, tu pode comprar a casa que tu quer, porque tu pode continuar trabalhando e sobra todo o teu salário para ti. Então a gente tem a renda da gente, do salário ou prolabore da empresa. Sim. Parte dessa renda tu começa a investir, até que em dado momento tu forma um patrimônio. Esse patrimônio gera rendimentos. Pode ser, por exemplo, aluguéis ou investimento financeiro. A renda gerada pelos aluguéis, por exemplo, ou a remuneração do capital investido, suporta
as tuas despesas mensais. Exato. Isso é liberdade financeira. Esse é um conceito, né? Esse é um conceito. Isso, um conceito. O dinheiro trabalha para ti. Aí o dinheiro está trabalhando para ti, no aluguel ou na aplicação, por exemplo. Isso. Né? Porque tu pode ter imóveis, tu pode ter investimentos, pode ter renda de aluguel. E se tu parar de trabalhar, por exemplo, os 5 mil reais, que é o teu padrão de vida, cobre com isso. Só que como tu segue trabalhando, só segue aumentando, que é aí que vai chegar a riqueza depois. Isso. E aí tu pode se tornar, sei lá, multimilionário, ou, né? Cada um tem a sua régua onde quer chegar, mas multimilionário, bilionário. Então essa é a ideia da liberdade financeira. E aí, com liberdade financeira, normalmente as pessoas podem ter uma casa melhor, comprar um carro melhor, viajar mais, poder viajar, sei lá, normalmente a gente pensa assim, vou viajar uma vez, 2 vezes, se falar 2 vezes por ano já é muito surreal, né? Para a maioria das pessoas, viajar uma vez por ano, porque já é demais. As pessoas tiram férias e ficam em casa. Sim. A extrema maioria das pessoas tem férias e fica em casa. Então viajar uma vez já... Só que daí pode mais, com liberdade financeira pode mais. Pode mais. E aí, então, daí 2015, eu percebi que eu tinha desenvolvido um jeito para quem não é especialista e não tem tempo de ficar olhando o mercado financeiro. Porque antes, o que eu tentava fazer? Eu tentava ajudar a pessoa a analisar, olhar a empresa e fazer o que eu sei fazer. E aí chegava no final da mentoria, por exemplo, a pessoa chegava assim para mim, tá, Helder, mas o que tu recomenda que eu faça? O que tu faria? E aí eu percebi, cara, a maioria das pessoas não quer ser expert e não tem tempo. Porque eu falo que o perfil das pessoas que eu ajudo ali, que estão na comunidade, eu falo que é a galera doenta. 40, 50, 60, 70. Sabe o que é chacrinha, topogígio? Que chute, rei do gado. E aí, essa galera, ela não quer ficar na frente do computador analisando o que vai acontecer com a Petrobras, com o fundo imobiliário e tal. Ela quer uma coisa direta ao ponto. E aí eu percebi que dá para fazer assim, e aí a pessoa tem que focar em, que eu chamo de se pagar primeiro, né? Que é tu tirar a primeira parte para ti, porque normalmente as pessoas, elas trabalham o mês inteiro, e é o que eu fazia, né? Então lá em 2009... Por isso que não sobrava, por isso tu trabalhava, tu fazia dinheiro. Eu era muito esforçado, né? Eu me esforçava demais, mas era um esforço burro, porque eu só corria atrás do dinheiro. Então eu não tirava uma parte do dinheiro para mim para poder fazer os investimentos. E aí, quando eu entendi esse conceito de que quem que trabalhou o mês inteiro? Você. Quem que acordou cedo hoje? Você. Quem que estudou para desenvolver o que você faz? Você. Quem que aguenta o chefe? Quem que aguenta o chefe mala? Você. Quem que aguenta o cliente? Quem que aguenta o cliente chato? Você. Quem que sacrifica final de semana para não estar com a família? Você. Então, qual é a pessoa que merece ficar com uma parte do dinheiro que foi você que trabalhou? Você. Isso é muito legal. E a pessoa não se dá em conta que quando ela não separa um dinheiro para guardar, ela tá se maltratando, né? Que é uma das frases mais duras do meu curso A Jornada dos 6 Dinheiros. Que é o modo como tu cuida do teu dinheiro, é o modo como tu cuida de ti. Quando eu digo isso, as pessoas... Cara, eu tô me ralando. E eu me dei conta disso, adivinha como? Da pior maneira possível, que eu não cuidava do meu dinheiro. Então, o modo como tu cuida do teu dinheiro é o modo como tu cuida de ti. Então, a pessoa acha... Porque, vamos pegar o teu caso, né? Sim. Trabalhava a semana inteira dando aula e fim de semana tocando. Ou seja, fazia dinheiro. Sim. Mas desperdiçava o dinheiro. E é isso que a pessoa se ilude. Ela começa a gastar, vamos falar assim, em bobagem, né? Em coisa que no final das contas não muda quem nós somos. É um monte de tralha que tu gasta, que tu te envolve, bota fora, porque simplesmente a expressão que eu uso é tu não arranca um pedaço do dinheiro. Eu sou mais tosco que tu você pague primeiro. E é lindo mesmo, né? Pague primeiro você. Sim. Tem que arrancar. É decidir, né? É uma boa dica. Decide quanto tu vai separar por mês, né? Tem um nome isso, investimentos fixos, não é constante, não é... Quando tu vai se pagar por mês? O percentual, tu diz? Como que tu chama isso? Tu não chama? Eu chamo assim de se pagar primeiro, Se né? pagar primeiro. Fazer o aporte. Aportes fixos. Aporte fixo. E o que você sugeria, Helder? Para uma pessoa que não tem
nada, não sabe nada, começar com quanto? Com R$100? Com qual porcentagem do que ela ganha? Por onde começar? Por onde começar? Ó, eu, 2009, então há 14 anos atrás, eu comecei com 100. Se eu fosse atualizar hoje para a inflação, uma pessoa que tá falando sério, que ela quer ter liberdade financeira, se a pessoa não tem nada, pô, dá um jeito de conseguir uns 500 pila. Já é um bom início, assim. Só que a pessoa tem que ter claro que ela vai precisar repetir o processo de investir. mensalmente. Não tem uma obrigatoriedade de ter que investir todo mês. Mas é melhor. Mas, assim, a gente paga todo mês um boleto para Netflix, um boleto para água, um boleto para luz. Por que tu não vai pagar um boleto para ti? Eu acho que tem que ser todo legal. Todo mês, é. E aí, o ideal de 10 a 20%. Esse é o ideal. Mas a gente não começa com o ideal, a gente começa com o possível. Com o possível, eu também acho. E aí, Muito tipo legal. assim... Cara, o que tu dá conta emocionalmente? A pessoa não dá conta. O meu possível 2009 era 100. Hoje o possível não é mais 100. Então, o ideal é 10 a 20%. Aí a pessoa pode pensar, mas não vai sobrar nada para pagar as outras contas. Bom, se tu tá respirando e com saúde, tu pode trabalhar mais, tu pode fazer renda extra, né? Tipo, às vezes a pessoa fala para mim lá nas aulas, mas eu não ganho nada, eu sou assalariado. Tá, mas eu também não tinha casa para morar. Então, a não ser que a pessoa esteja inválida na cama, fora essas exceções, e não é morador de rua, que não é o caso das pessoas que estão assistindo a gente aqui, né? Não é. Provavelmente não é. Então a pessoa pode, sei lá, será que tem coisa em casa agora que tá parado? Se ela der um 360 que ela não precisa, será que ela pode fazer uma renda extra, aprender, botar no YouTube como fazer mais dinheiro, vai ter alguém ensinando a fazer uma renda extra? E esse lance das coisas paradas em casa, tu libera energia, Tem né? duas coisas. Um, tu faz uns torquinhos. Outro, tu faz bondade e tu libera energia. Libera energia e tem Porque dinheiro aquilo ali ali é tudo parado. dinheiro parado. Dinheiro parado. Energia parada, é vida parada. Com certeza. Por que tá parado em casa? Adivinha por quê? Medo de novo. Sim. Escassez, né? Medo de novo, apego, medo em torno da sobrevivência e escassez. Por que tu guarda uma coisa que tu não usa nunca? Por que tu guarda uma camiseta que faz 5 anos que tu não usa? Não usa. Sapato, violão. Medo. Bicicleta na garagem. Medo, skate. Tudo Louça. medo. Não, macê, passa 10 anos, tu tá desperdiçando a tua vida. E não é porque o skate tá parado que tu vai vender por R$50 ou que tu vai doar. É Sim. pelo aprisionamento que isso te causa. Eu fiz uma jornada durante a pandemia, jornada animal. E eu fiz 2 edições dela. Uma foi 21 dias, aqueles desafios que a gente fazia durante a pandemia. 21 dias e um dia, não me lembro lá o que eu trabalhei de conteúdo, e era dar um giro na casa e doar 100 coisas. Deu um frio na barriga das pessoas. E as pessoas acharam mais de 100 coisas para doar na sua casa. Caraca. Mais 100 coisas. Quando tu doa, dá medo e é uma liberação. Cara, eu dou conta disso. Eu dou conta disso. E aí isso que a gente tá falando ali do se pagar primeiro, dá pra fazer uma analogia com o aniversário, né? Tipo, quando tu vai cantar... Todo mundo faz aniversário uma vez por ano. Só que o teu salário é um mêsversário. Quando tu vai cantar parabéns, depois que tu canta parabéns, vai partir o bolo. Pra quem que tu vai dar o primeiro pedaço do bolo? Normalmente tu vai dar pra uma pessoa que tu se importa, que tu ama, que é importante pra ti. Normalmente a gente dá pra essa pessoa. Pô, tu trabalhou o mês inteiro, é o teu mêsversário. Quem que merece ficar com um pedaço desse bolo do teu salário? Pô, a pessoa mais importante, que foi tu. Tu que trabalhou. Então, não faz sentido. É a fórmula da pobreza de trabalhar pro resto da vida se a pessoa só trabalhar e pagar só boleto, né? Então, é porque é contraintuitivo, né? E a meta mais difícil não é nem de 1 milhão. Eu acredito que chegar no primeiro milhão, segundo milhão, não é o mais difícil. Mas se tu conseguir criar esse hábito de se pagar primeiro, não tem como tu não chegar no primeiro milhão, no segundo. Porque, claro, aí tu vai aprender a investir, só guardar o dinheiro na poupança não vai resolver, mas tu vai ter o efeito do juros compostos. Mas tem gente que vai trabalhar 30 anos. A minha mãe não gosta que eu fale isso, mas eu acho que ela não vai ver o podcast. Tomara que não. Vou mandar pra ela. Tipo, a minha mãe trabalhou 42, meu pai 37. Normalmente a pessoa no Brasil hoje, isso é um dado do RGPS, Regime Geral da Previdência Social. De cada 3 aposentados, 2 se aposenta com R$1.000, R$2.000. 35 anos fazendo isso. Pra ganhar R$1.000. Porra! Imagina se tu pegar metade da metade desse tempo investindo, tu acumula meio milhão, 1 milhão, 2, sabe?
E aí, claro, podendo começar com os R$100 que a gente falou, R$500, e é natural que a pessoa, ela começa com... Se a pessoa não tem nenhum dinheiro, porque tem algumas pessoas que têm já... Muitas pessoas estão ouvindo a gente aqui, talvez já tem 1.000 para começar, 5.000, 10.000, 20.000. Ninguém tá tão fodido como era em 2009. Pode ser que tenha alguma Né? pessoa que esteja também. Sim. O que é muito bom para ela, porque se tu conseguiu, ela pode conseguir também. Exato. E aí, tipo assim, se a pessoa ela começa com o valor que ela tem agora, é natural que ao longo da jornada ela vai aumentar os aportes. A gente não vai. Se a Ela pessoa... vai se encorajando, né? E aí Por tu isso vê que eu digo, resultado, se motiva. começa com o que tu dá conta. R$10, põe R$10. Porque depois que tu passar 3, 4 meses depositando R$10, e tu passar o Vai pavor... sentindo que dá conta, né? Vai sentindo que dá conta. Aí tu vai passar para 10, para 20. E o poder dos juros compostos, ele é embriagante. Ele é enlouquecedor. Assim, tu vai vendo aquele bolinho crescer. Meu pai que me ensinou isso, que uma avó dele ensinou. Que mais difícil é o início, que depois vai subindo, tu vai enxergando aquilo, ele vai fazendo muito bem, né? Sim. A gente vai ficando muito entusiasmado, vai aparecendo o dinheiro. Porque as pessoas acham que R$10 por mês não é nada, ou que R$100 por mês não é nada. Eu sei que é pouquinho, mas se a pessoa só consegue 10, é porque 10 para ela é muito. Sim. É isso. Se ela só consegue 100, 100 sei. para ela é muito. E quando ela consegue muito, é muito esforço. E só de fazer aquele esforço, ela fica bem. Mas eu quero voltar para as outras horas que eu tô querendo voltar. A gente precisa simplificar um pouquinho para as pessoas. Assim, ó. Tu não tá feliz. É difícil quem esteja completamente feliz com o que conquistou até agora. Tá bom. Conquistou dinheiro. O que tem? Não tem jeito. É guardar, fazer mais e gastar menos. Não tem jeito. E de preferência fazer essas 3 coisas. Não tem jeito. Então, assim, ó, guardar, nem que seja um pouquinho. Economizar, nem que seja um pouquinho, porque tem gente que está com muito pouco, mas tem que economizar alguma coisa. E tem que fazer mais dinheiro. E para alguns é ser promovido, para outros é cuidar melhor da sua empresa, e para outros é renda extra. Ah, mas eu não quero fazer nenhuma dessas coisas. Bom, então tu quer ficar onde tu tá. Sim. Então, Não é uma prioridade para ti. não é uma prioridade para ti, então tá bom. Ô Marcelo, É. você sabe quais são as maiores dores que a gente vê no Resiliência Humana? Diga. Primeiro, relações. Segundo, ansiedade. Terceiro, traumas. Quarto, o dinheiro. Né? Então, eu tenho Resiliência Humana, tem 12 milhões de seguidores. E a quarta maior dor é essa coisa de não saber com o dinheiro, dessa escassez financeira. Porque ninguém foi ensinado, ninguém olha para isso. Então, dá essa consciência. O trabalho que o Helder faz é importantíssimo para todos começarem a olhar e falar: com o que você tem, é possível você ter uma liberdade financeira. Sim. Grande Helder Jones, muito bom. E aí tu se paga primeiro, precisa saber quais são os investimentos que tu vai fazer. E aí, claro, cada pessoa tem um perfil de investidor diferente. Tem gente que, a gente tá falando aqui com pouco, mas tem pessoas que vão começar com valores maiores e aí ela precisa montar o que a gente chama de carteira de investimento. Para simplificar, eu chamo de pizza do dinheiro. Fica mais fácil de entender. As fatias, né? Que tem a pizza e cada pedaço da pizza é um investimento e o percentual que tu vai escolher, aí é bom que tu tenha alguém para poder te ajudar nesses percentuais e aí tu vai continuar engordando essa pizza, botando aporte ali e tendo o efeito dos juros compostos. Porque quando tu não concentra o dinheiro num lugar só, tem uma frase que todo mundo já ouviu falar, que não coloque todos os ovos na mesma cesta. Então a pizza do dinheiro é para isso. Para tu aumentar a tua possibilidade de lucro, porque tu não tá concentrado no investimento só, e diluir o teu risco. Diluir o risco. Tipo, essa é uma coisa que eu aprendi. Não precisa nem ir para Harvard para aprender isso daí. É verdade. Isso Sabe? é bem Tipo, básico. é uma matéria que tinha lá. Ó. Por que faz a diversificação? Para diluir o risco e para aumentar o retorno. Então tu vai lá e aí, claro, tu precisa montar isso e saber de acordo com o teu perfil, de acordo com a tua situação financeira do momento, quantos pedaços vai ter essa pizza. Às vezes a pessoa ela tem R$1.000, não adianta ter uma pizza com um monte de pedaço. Talvez 2 pedaços já funciona. Ah, não, a pessoa tem 10 mil, opa, talvez 5 pedaços da pizza. Assim que vai crescendo o patrimônio, vai aumentando, porque o Vai patrimônio diluindo ficar... mais. Isso, vai aumentando o patrimônio, vai diluindo mais, vai diversificando mais, né? Muito bem. Helder, e no teu dia a dia, assessorando pessoas, qual é a maior dificuldade das pessoas? Qual é a maior barreira? Qual é o maior empecilho? A maior... barreira, empecilho, dificuldade para a pessoa conseguir fazer isso. Eu acho que a maior barreira é ela perder o medo de investir. Porque não, o medo. Porque o maior medo é o medo de perder o dinheiro.
Ela tem o pavor de perder o dinheiro. E aí, não entender o que está fazendo. E porque, assim, ó, hoje tem muita gente que perde dinheiro mesmo. E na internet tem muita coisa errada, né? Porque quer ganhar muito com rápido. investimento. E normalmente essas pessoas que têm mais medo, elas já perderam dinheiro com promessas mirabolantes. Porque tem muito, né? E é muito tentador, né? Já pensou falar pra ti, Marcel, tem um negocinho aqui pra nós fazer. E tu vai botar 10 mil e daqui a um mês tu tira 20. Meu Deus. Né? E aí, no fundo, a gente sabe que isso não tem almoço grátis, mas é tentador, né? E aí tem muita gente que cai em golpe e aí ela fica meio que travada porque ou ela perdeu dinheiro ou ela viu alguém próximo perder dinheiro. É isso que eu ia falar. Às vezes nem foi ela, Não né? Foi alguém ela. que era muito próximo dela, Isso. passou por isso e falou, eu vou cair no golpe também. E aí como é que faz para perder o medo? Entendendo onde é que tu tá colocando dinheiro, sabendo o que tu tá fazendo e nunca mandar o dinheiro para uma conta que não é no teu nome, não é no teu CPF. Se alguém te pedir assim, manda o dinheiro aqui que eu vou fazer para ti. Pô, não faz. Tudo no mercado financeiro é no teu nome, é no teu CPF, no teu, né, nos teus documentos. Não vai mandar dinheiro para outra pessoa. É muito doido, né? Porque a gente tô te ouvindo e fico pensando, e não tô querendo subestimar ninguém, mas eu tô sendo genuíno e verdadeiro. Como que a pessoa manda dinheiro para alguém, né? Aham. Não, e tem muito, tá? É muito. Muito. Não tem um caso famoso, saiu aí na televisão, 2 jogadores, sim. 3, não vem ao caso o nome, mas manda o dinheiro aí que eu vou levar Sim. 12 milhões de reais. E aí uma forma de se proteger é, se tá prometendo que vai ser fácil da noite pro dia, com pouco dinheiro... E pouco esforço? Tu vai perder o pouco que tu tem. Porque não tem isso. Então... E aí essa é a primeira trava. Aí depois que a pessoa começa, porque se tu entender, porque o medo está relacionado ao desconhecido, né? Eu achava, porque eu não tenho esse medo, eu achava que o principal medo era o medo que não vai dar conta no orçamento mensal. Não, esse não é muito que chega para mim. Não é, cara. Não. Eu acho que porque o que chega para ti, o cara já está interessado em investir. Ele já sabe que ele vai ter que separar um pouquinho. Ele está querendo aprender a investir. Só que aí eu percebo assim, ó, uma outra dificuldade é que a pessoa, ela demora para cair a ficha que ela não vai ter liberdade financeira se ela fizer uma vez só. Porque às vezes tem a ideia que investimento Tu põe uma vez e fica esperando. Isso. Juntar 100 mil, pôr lá e deixar de uma Tu vai vez. botar 10 mil e quanto é que eu vou tirar final do ano? A pessoa não se tocou que, por exemplo, a taxa de juros no Brasil, a gente estava falando ontem, né? 13,75. Então, se tu colocar 10 mil, final do ano, se tu ganhar 13%, vai ter 10 mil mais 13%, 130 reais, né? Então não vai fazer tanta diferença assim. Não, 10 mil vai dar 11.300. Justamente. Então não muda muito assim para a pessoa. Então por isso que ela tem que fazer o aporte. No começo, o efeito dos juros compostos para quem tem pouco... Quase não aparece. Só que aí daqui a pouco chega um momento que o juro já é maior do que o aporte que ela está fazendo. E isso não é muito tempo. Não é 35 anos igual a pessoa já... Porque a gente foi catequizado a trabalhar 35, 40... Para ganhar os 2 mil Para ganhar 2 mil. Pô, e se tu fizesse isso a menos da metade do tempo e fizesse uma renda de 10 mil mês, 20 mil mês, né? Tem pessoas lá na comunidade que vivem patrimônio de 20 mil mês. Tem um aluno meu que ele tá na Bahia. Pegou um terreno lá na Bahia. Mora lá e tá vivendo de renda. Fez um patrimônio e vive com 20 mil por mês. Cuidando de galinha. O que não é muito indicado, né? Porque vai diminuindo esses 20 conto aí, né? Relativamente. Se ele reinvestir um pouco... Se bem que com a taxa de juros agora, né, meu amigo? Se ele não gastar os 20, tá muito alto a taxa. Ele gasta menos do que gera de... Ele gasta menos. Sim. Então... Esse é um dos segredos, né? E aí, então, o principal medo de perder dinheiro. Se vier uma crise inesperada, é um medo. E o dinheiro tá preso. O dinheiro tá preso. Se eu não souber, eu não entender nada e aí tá relacionado a perder o dinheiro de novo. Então, é esses dois, assim. E aí tem algumas coisas que atrapalham, né? Meu gerente de banco disse para eu não tirar o dinheiro do banco. E aí a pessoa fica ali rendendo... meio por cento de poupança, previdência privada do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, que são as piores do país. Porque, só para ter uma noção, tem previdência privada da Brasil Prev, da Caixa Econômica, que rende menos do que a poupança. A poupança já não é bom, então
E assim, ó, tem bilhões, tá? Tem fundo de previdência aí com 30 bilhões de reais ali guardado, nem dá rendendo pra falar, abaixo da... É Nem muito dá louco. pra falar isso aí. Dá pra falar porque o pessoal faz uma barganha violenta com os clientes vão botando nesses fundos aí. E aí uma forma de tirar... Pra mim foi assim, né? Como eu tinha muito medo de perder o dinheiro, eu botei pouco dinheiro no começo, porque eu tinha pouco mesmo, mas eu falo assim pra todo mundo. Não precisa colocar todo o teu dinheiro agora. Experimenta, testa, né? Vê se é esse monstro mesmo, essa novela mexicana que tu tá contando aí, né? E aí tu coloca pouco dinheiro, se sente confortável, vai avançando, vai estudando, vai avançando e vai colocando mais. Tem muitas pessoas que eu ajudo ali que tem patrimônio grande e colocou, sei lá, a pessoa tinha 4 milhões e ela estava desconfiada, ela colocou 20 mil para ver se ia funcionar. E aí depois que ela foi fazendo, foi sentindo mas esses confortável. 4 milhões estavam onde? Poupança? Poupança. Coisa é o que mais tem. Poupança. Eu aprendi com o Décio, Marcel, que existe o erro tipo 1 e o erro tipo 2. Muito bom isso, foi muito esclarecedor para mim e deu muita diferença na minha vida. Legal. Qual que é o erro tipo 1? A coisa é verdade e você não acredita. Então o Helder tá falando, pega lá 100 reais que a gente vai fazer um trabalho e vai dar certo. Mas ele não acredita. E existe o erro tipo 2, que o Helder fala uma coisa, você acredita e é mentira. Então ele fala, me dá 100 reais, mas é mentira, aquilo não acontece. E aí o Décio me perguntou, para quem não sabe, Décio, nosso professor de constelação, hoje um grande amigo, meu sócio em algumas empresas, ele falou, Amush, qual que você acha que é melhor, o erro tipo 1 ou o erro tipo 2? Eu falei, acho que é o erro tipo 1, né? Ele falou, não, é o erro que você suporta. Qual tu suporta agora? Qual que você suporta? E aí a gente estava para fazer um negócio e a gente precisava investir uma bela quantidade de dinheiro. E ele falou, vamos comprar o erro tipo 1. Acreditar é o erro tipo 2. Acreditar e se der errado, a gente sabe que pode perder aquela quantia. Sim. Quanto você suporta perder? Eu falei, eu suporto esse valor. Ele falou, eu também. Então você põe essa... Porque se a gente perdesse aquele valor, a gente conseguiria dormir. Né? A gente estava tomando isso aqui, eu aguento. E foi super tranquilo. A gente investiu dinheiro, a gente ainda não viu o retorno desse dinheiro, mas a gente está tranquilo, não é algo que está... A gente então tem é que contar bem com isso, alguma o dor. quanto você aguenta perder, começar. E isso eu acho que é a melhor forma de definir o perfil da pessoa, né? O perfil de investidor. Porque lá quando tu vai abrir uma conta no banco, na corretora e tu vai começar a investir, tem um formulário lá que tu preenche que chama Suitability. E nesse formulário ele define o perfil do investidor para te dizer se tu é conservador, moderado ou arrojado. Só que isso aí é só um formulário. O grande perfil é isso que tu tá falando. Quanto que tu aguenta perder? É isso aí. Porque ganhar todo mundo aguenta, né? Tu aguenta ganhar 20%? Pra cima todo mundo aguenta, né? Então é bom tu fazer essa conta. Bom, eu aguento perder 10 mil. Opa, então quanto que 10 mil representa do teu patrimônio? Então, 10 mil representa 10% do meu patrimônio. Então, se eu tenho 100 mil, eu posso correr um risco de investir 100 mil se o risco de perder é 10 mil. Então, esse seria o meu perfil. Não, eu não aguento perder 10 mil, eu aguento perder 5 mil. Então, tu não podes investir aquele valor, tem que investir menos de 100 mil, né? Um exemplo, né? Então, e aí, claro, hoje tem investimentos que são mega seguros, né? Inclusive mais seguro que a poupança, né? Pois é, isso que eu ia te pedir para falar um pouquinho, enquanto a gente fica ainda nesse aspecto técnico para ajudar as pessoas. E quando tu fala de um investimento seguro, como um tesouro direto, por exemplo, né? Sim. Ou quando tu fala do fundo garantidor, ainda assim tem gente que duvida que existe fundo garantidor, ou que duvida que um tesouro direto, por exemplo, é seguro. Tem gente que não acredita, tem que ter, né? Eu acho que não é que ela não acredita, ela nem sabe que existe. Quando ela sabe que existe, tu acha que isso acalma? Quando ela sabe que existe, ela, legal isso. Legal que isso existe, né? Porque normalmente as pessoas não sabem que existe, elas não sabem que o menor risco, que a gente tem 3 tipos de risco, né? É o risco de crédito, o risco de liquidez e o risco sistêmico. O risco de crédito é o risco de calote. Uhum. O menor risco de calote é não pegar o dinheiro de volta.
Igual quando a gente prestava para um amigo ou para parente. Eu era um grande risco de calote para minha mãe, para minha mãe e para minha tia. Então é o risco de crédito. E aí, o menor risco de crédito hoje, o menor risco de calote é quando tu empresta para o governo, né? E aí depois o segundo menor risco de crédito é emprestar dinheiro para o banco, que a gente chama de CDB, né? Dentro do fundo garantidor. E aí, quando tu empresta dinheiro para banco, e aí quando eu falo banco, não é os bancões, tu pode emprestar para banco de investimento, que aí tu vai ter uma rentabilidade que faz sentido. E aí tu tem a proteção do FGC, né? Que é o fundo garantidor, que vai te segurar ali, por instituição, 250 mil, ou um limite de 1 milhão se tu fizer em bancos diferentes, aí vou usar uma palavra bonita, de conglomerados diferentes. E aí, tipo, não é da mesmo grupo, né? Então, grupos diferentes, aí tu tem uma proteção de até R$1 milhão. Mas a pessoa que tem mais de 1 milhão, como é que faz? É aquilo que a gente falou de novo, a pizza. Aí ela dilui o risco. Tu não vai concentrar no lugar Mas só. então, assim, ó, R$1 milhão está muito longe da realidade da extrema maioria dos brasileiros. Então, até R$1 milhão, 250 mil por instituição, está garantido. Tá garantido. Tem o fundo garantidor de crédito. É um seguro. Um seguro que todo mundo paga sem saber quem está investindo, para aqueles que eventualmente um banco entrar em risco, for liquidado, tiver alguma coisa assim. Então, só a informação do fundo garantidor de crédito já pode acalmar as pessoas, né? Mas o que eu queria falar também, eu não sei como que a gente pode ajudar as pessoas, porque parece, e não tem nada de errado disso, que nós estamos falando só de dinheiro, que a gente está falando só de riqueza, né? Mas, na verdade, a gente está falando do efeito que tem na vida da pessoa, ela mudar a mentalidade dela e ocupar um outro lugar no mundo, e até uma mudança de identidade, né? Porque quando o Helder senta aqui e diz eu venho de família muito pobre, ele mudou de identidade, né? Hoje ele pode dizer eu sou um homem rico. Vejam, ele disse naturalmente isso. Tem gente que diz, não, eu sou bem sucedido, me dei bem na vida. Não, eu sou rico. Não, milionário, multimilionário. Né? Olha só. Então eu sou um multimilionário, eu tenho mais de 1 milhão para dizer isso, né? Tenho milhões de reais. Isso muda a autopercepção, quem eu sou, né? Porque, para usar uma linguagem mais popular ainda, eu sou um fudido, eu sou um incapaz, eu sou um fraco, eu sou burro, eu sou idiota, eu não mereço, né? O que está por detrás do não ter dinheiro é essa linguagem. Uns usam essa linguagem, outros podem usar, que é aquela linguagem da vítima. O mundo é injusto, meu patrão não me valoriza. Isso não é pra mim. Isso não é pra mim. Eu passo por isso porque o meu pai botou tudo fora. Eu passo por isso porque o meu pai não me apoiou nos estudos. Ou eu me sinto um lesado, enquanto ser humano, ou me sinto um injustiçado. Ou eu me sinto autor da minha própria história. Então vai muito, muito além do acumular dinheiro, né? É a sensação que eu tenho a meu respeito, né? Tu estava falando, eu te perguntei, como é que tu tem manejado com a tua Porsche, né? Que tu tem uma Porsche. Porque tem pessoas que tiram da garagem só para viajar, usam um pouco, né? E aí fala um pouquinho disso. Aí tu diz, tu usa todo dia, né? Todo dia. Não, e tipo, pra mim, assim, é como se fosse a minha criança interior. O seu brinquedinho. É o meu brinquedo, assim, tipo, eu olho ali, igual eu tava falando pra vocês ali no off, né? Pô, eu olho ali, cara, que bom, assim, que coisa boa de tu olhar todo dia e dar aquele sorriso, assim. Claro, é um bem material, mas, pô, não tem nada de errado. Mas não tem nada de errado, porque é só um gatilho pra tu lembrar quem tu és. Sim. Né? O meu é sentar na sala da minha casa e olhar a minha casa, eu gosto muito de falar disso porque eu amo a minha casa, né? E eu sento assim, tem um vidrão, e aí aquela imagem da piscina, os 4 coqueiros, e um verdão e a quadra de esportes no fundo, assim, olho para aquilo e digo, cara, o quanto valeu a pena, né? Sim. O quanto valeu a pena tudo que a gente fez antes, né? Eu tenho isso, assim, eu sento lá, eu sento ali no banco ali, eu olho pro volante, fico olhando ali o caramelo de dentro. E é bonito mesmo. Cara, tipo, assim, é um sentimento de gratidão, assim. Eu tenho muito sentimento de gratidão e até eu vejo, assim, a forma como a gente ganha o dinheiro influencia também como a forma como a gente vive, né? Esse dinheiro, porque eu percebo, assim, nós aqui, que a gente ajuda as pessoas de verdade, então não tem nada de errado, né?
Nada. É um dinheiro limpo, é um dinheiro Aquele dinheiro honesto. veio para ti porque tu ajudou as pessoas a Sim. cuidarem de si, a cuidarem do seu dinheiro, né? Então é o Sim. fluxo do amor, né? Cada vez mais eu falo que você compartilhar aquilo que você é o especialista, aquela sua raridade, Sim. sua singularidade, você dá isso pro mundo, automaticamente isso causa essa gratidão, esse prazer, né? Sim. Que bom, validei, é isso, tô fazendo bem não só pra mim, o famoso ganha, 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 né? Sim. Eu ganho, Marcel ganha, Helder ganha, família ganha, todo mundo ganha. Então isso é muito bom. É. E todo mundo tem isso, não é algo nosso, né? O Marcel fala, você também tem algo de especial, você também tem algo que pode levar para as pessoas para compartilhar, Todo mundo. para chegar para sua Porsche ou para casa do Marcel, ou eu brincando com meus filhos. A minha casa ela é inteira aberta. Tu é o teu sítio. O sítio também, em São Francisco Xavier. Eu tenho uma casa que tem um terreno Sabe uma casa no meio do nada? do nada. É a casa dele. É muito louco, cara. É No meio muito do bonito. nada, 9 quilômetros para cima da montanha, 30 cachoeiras. Caraca. Não pega nem internet, agora a gente vai chegar a fibra, infelizmente. Infelizmente. Mas não Infelizmente. põe, desliga, põe off e fica lá. As crianças. As crianças querem brincar. Não, não tem como, velho. Os moleques são no. Natural, Querendo à claro. noite. Eles não ficam lá. É tanta atividade que não tem. Né? Mas à noite, quando vai chegando Claro. ali para assistir um desenho, ou Claro. até a gente assistir uma série ali, vai para as mulheres, para também deixar a gente um pouco Claro. mais tranquila. Mas esse compartilhar é bom demais. Né? Sim. Mas você também pode alcançar isso daí. A minha casa aqui em São Paulo ela é inteira aberta. E eu vejo todos os brinquedos dos meus filhos jogados, eles brincando, correndo. Isso me traz essa sensação. Né? E não tem nada a ver com o valor, mas sim ali com a experiência. Sim. Né? Porque me traz memórias de infância, de eu brincando com meus primos no meu sítio, com as galinhas. Então, poder estar livre ali, fazendo o que você é bom, não tem nada melhor que isso. Helder, quando as pessoas estão nos ouvindo, ou nos vendo, né? Ouvendo e ouvindo, aí o Helder, tá? O Helder, então, é multimilionário, é rico e tem uma Porsche, né? E tem liberdade financeira. As pessoas não sabem o que te trouxe até aqui, né? E certamente tu te encontrou muitas vezes com aspectos da tua existência, do que eu chamo do teu sistema biopsicoemocio-espiritual que estavam impedindo o fluir do enriquecimento, do autocuidado. Que importância teve para ti o autoconhecimento, a busca do autoconhecimento, os mecanismos para tu te conhecer? Isso te ajudou ou foi só o estudo técnico, só entender de grana? Eu acho que isso é mais importante que o estudo técnico, porque porque se fosse assim, toda pessoa que é boa de número, todo engenheiro, economista, professor de matemática seria rico, né? Então, porque sabe muito de número, né? Sabe muito de matemática. E não é o que acontece. E eu acho que dinheiro ele tem tudo a ver com emoção. E aí você consegue lidar bem com as tuas emoções. E aí uma coisa que eu aprendi contigo, que eu acho que me destravou muito, assim, foi a questão de honrar pai e mãe. Essa questão de honrar pai e mãe, quando tu começa a entender que legal, eu tenho todo esse resultado, mas é porque o pai lá atrás estava andando 7 quilômetros com galinha embaixo do braço e um galão de leite para trocar por lápis na escola, né? Quando eu era criança, ele teve que andar a pé comigo, sei lá, não sei quantos quilômetros para me deixar na creche. A minha mãe tinha que fazer 2 cargas horárias de trabalho para deixar eu de manhã, a minha irmã à noite, né? Eu não fui o melhor aluno, não era um bom aluno, assim, né? Tinha preguiça não queria fazer os deveres. A minha mãe ali, vamos fazer. A professora, eu lembro que tinha uma prova de matemática que eu tinha que tirar 9,5 para passar no final do ano. A professora chamou, a minha mãe assim, tem que tirar 9,5, pode rodar. No outro ano eu tive que fazer a prova de novo. Então, que com certeza ali, né, o pai e a mãe deixaram o caminho mais fácil para eu poder fazer. Então, quando essa ficha caiu, as coisas começaram a mudar, né, financeiramente falando. Que lindo, e o lance cara. de tu a gente tem isso, né, cuidar, porque como eu tenho esse resultado na família, eu sou a pessoa financeiramente melhor,
às vezes a gente quer dar aula, né? A gente quer Aham. dar aula. E aí tem que estar toda hora atento pra não dar aula pro pai e pra mãe. Muito bom. Porque daí, tipo, quando eu vou lá... Não. E aí eu sempre faço questão de falar, pai, obrigado. Só faço isso porque tu me ajudou. Vocês são incríveis, vocês são grandes, eu sou pequeno. Que eu aprendi contigo, né? Muito Como é bom isso. Então, e aí isso vai destravando, vai te colocando no teu lugar, né? Então, quanto mais tu tá fluido no teu lugar, mais fácil. Ontem eu fiz uma constelação familiar, ontem eu fiz um grupo, né? Constelei 5 pessoas e num grupo eu faço toda quarta-feira quase. E dessas 3 constelações, 4 tinham relacionado a dinheiro. E quando as pessoas fazem ali, para quem não conhece a constelação, a gente põe representações de pessoas para aquela dor que a pessoa, aquela demanda que a pessoa traz. E teve uma frase que me tocou muito ontem de uma pessoa que participou. Não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro. O que está por debaixo da ausência do dinheiro não tem nada a ver com o dinheiro. Me tocou muito a hora que ele olhou, me abraçou no final. Era já quase umas 11h30. Ele falou, Amushi, não tem nada a ver com dinheiro. É por isso que o Helder Agora, falou que eu senti. o autoconhecimento, as emoções, Foi muito bonito. é mais importante do que entender de investimento propriamente, né? Sim, porque se a pessoa ela consegue, se ela tá bem emocionalmente, ela vai ser mais consistente. Ela dá conta de suportar, guardar o dinheiro. Guardar, ela vai ser consistente, ela vai repetir. E nem sempre é bom, né? Tem meses que a gente nunca tá sempre bem. E aí, só que tu tem que continuar fazendo ainda assim, né? E aí, uma outra coisa que me ajuda, assim, que eu percebo que tem a ver com o desenvolvimento é terapia. Ah, isso é bom. Isso é importante. Se não fosse a terapia, Meu Deus do céu. Cara, né? Eu tenho um terapeuta que eu vou, né? Eu faço 3 terapias diferentes, com 3 pessoas diferentes. faz muito bem. E cada semana eu vou em um. Aham. Né? E eles concordaram. E tem um que é uma pessoa bem especial. Ele fala, moço, pô, te dar alto. Fala, nem fudendo. Fala, não, você não precisa mais vir. Não, nem fudendo. Deixa eu vir. Não, vai procurar outro. Não, nem fudendo. Oh, desculpa o palavrão. Não, mas eu tava com uns amigos dias atrás e esse casal de amigos preocupado que o filho pediu para fazer terapia e porque estava no momento, sim, de decidir a carreira e tal, e ele quer seguir em terapia depois de já ter passado no vestibular. Diz, tá, mas isso não é uma dependência, né? Curioso isso, né? Curioso. E eu disse para eles, para mim é curioso, né? Eu disse pra ele, nossa, olha, isso é uma bênção ele querer fazer terapia. Justamente. Isso é uma bênção. Porque a gente deu conta da própria vida, mas a gente trabalhou demais. A gente bebeu demais. A gente brigou demais. Quando eu digo a gente, a nossa geração deu conta sem terapia, né? Mas tinha sempre um subterfúgio, tinha um conforto, algum meio de não lidar com o conteúdo. E o filho de vocês está disponível, porque dói mais fazer terapia do que não fazer. Olhar, né? Dói mais olhar para os teus conteúdos, para as tuas dores, para as tuas feridas, para os teus ciclos não concluídos, para os teus traumas, para as tuas angústias, para as tuas tristezas, para os teus fracassos, Não é para as fácil. tuas perdas. É muito mais difícil, é muito mais fácil tomar uma cervejinha. E o teu filho está pedindo para fazer terapia. Ele nem pediria para tomar uma cervejinha, ele poderia tomar uma cerveja todo dia. Porque ele tem mesada. Ele poderia tomar 2 cervejas todo dia e isso era o suficiente para ele distensionar, deitar e dormir e acordar no outro dia, né? Então, foi bom tu trazer esse aspecto da terapia, porque, de novo, a gente olha o Helder, né? Hoje um gestor de 90 milhões, que lidera uma comunidade com 6 mil pessoas, etc. Tá, mas o que está por detrás disso? Um dos aspectos foi o autoconhecimento e incluindo o autoconhecimento as terapias, né? Porque E continuar investindo em autodesenvolvimento, né? Porque é uma coisa que é pro resto da vida, né? Não dá para dar por garantido que a gente vai continuar. O jogo não tá ganho, né? não tá ganho. Eu não paro também. Tem uma, tá eu não sei se foi o LeBron James que falou essa frase, que o sucesso ele não é conquistado, ele é alugado. Então tem que estar pagando o aluguel Tem que estar pagando o aluguel. todo. Mas isso é legal. Legal, né?
Não é derradeiro, não é definitivo, né? Não é absoluto. Não está garantido. Porque, tipo Muito assim, bom. uma Não frase que conhecia essa tem uma imagem. frase que eu uso direto: nada é 100% garantido. Nada. Nos investimentos não é. Eu falo em investimento que é mais garantido. A poupança não era garantido. E em 1990 que o Collor confiscou o dinheiro. Soturno. Era garantido? Não era? E não era garantido. Então não tem nada garantido. Então, já que nada é garantido, tu tem que estar em constante evolução, né? Se tu não tá subindo, tu tá descendo. Então, não dá pra dar que o jogo tá ganho, né? E nessa jornada de autoconhecimento, quais foram as tuas dores? Com que tu te confrontaste mais? As dores. Bem pessoal, assim. O que te doía, assim? Eu acho que era... Teve uma que a gente fez lá no TAI, que agora que eu lembro que tinha lá, como é que era? Inadequado. Inadequado. Tinha sentimento Eu de inadequação. não sou adequado. Eu acho que essa era uma dor muito grande, assim. Quem sou eu pra estar aqui nessa posição? Né? Então, tipo, essa era uma dor muito grande e inadequado. E porque eu tinha coisa da rejeição. As minhas dores eram abandono e rejeição. E rejeição, cara, é muito doido, porque não é necessariamente que tu tenha sido rejeitado. Eu entendi muito a minha jornada. Aonde que pintou a dor da rejeição? Porque eu era um bom menino, assim, não sei por que eu tenho essa imagem e as pessoas tinham essa imagem minha. Os parentes diziam, meu pai e minha mãe diziam, eu me achava um bom menino. E as minhas irmãs, eu vou usar a expressão, eram danadinhas. Então, naturalmente, isso é muito comum, os meus pais tinham que olhar mais para aquelas duas meninas, né? Manejar mais com elas, com as dores delas, com os problemas delas, seja o que for. E naturalmente eu ficava de lado. E aí surge uma dor da rejeição. Né? Parece que eu estou sendo rejeitado. Quer ver outro momento? Meu pai e minha mãe trabalhavam demais. Eu nunca tive essa queixa consciente enquanto criança. Mas se eles olham mais para o trabalho e menos para a gente, eu sou menos importante. Eu tenho imagem também, né, de um dia do meu aniversário que meu pai ia sair para fazer campanha política. Até depois me levaram, mas então tá me torcando. Então, quando há uma troca, quando há uma comparação, olha para o trabalho, não olha para mim. Olha para as minhas irmãs, não olha para mim. Olha para a campanha política, não olha para mim. Gera uma dor da rejeição. Tu tem isso ou tu não tem claro de onde veio a origem da inadequação? Pode ser a pobreza, né? Eu acho que é a pobreza. A porque eu pobreza, tinha né? vergonha da casa que eu morava. Isso. Porque a casa que a gente morava, eu dormia até os 12 anos no sofá. Então a gente não tinha cama e não tinha quarto. E aí eu tava indo pra escola e aí meus amigos me convidavam pra casa deles. E eu adorava ir na casa dos meus amigos. E eles falavam assim, tá, Helder, mas eu vou na tua casa também. E tu Eu não queria que eles vissem a minha queria casa. vissem a casa. A minha casa era a pior casa da rua. Então, tipo assim, era muita vergonha. Muita vergonha. Nossa, a minha mãe fica louca que eu falo isso. Que a casa em cima, tipo, era uma casa de madeira, não tinha porta, era tudo cortina, né? E aí tinha os pombos, eles entravam dentro do forro do telhado. Cara, era surreal. Daí teve um dia que caiu o teto, assim, cocô de pombo, assim, dentro de casa, um negócio muito surreal. Como era madeira e tinha muito cupim, a gente tinha que cuidar onde é que a gente ia pisar, porque tinha muito furo no chão, então a gente botava tapete, então tinha que cuidar onde é que ia pisar dentro da casa para não pisar num buraco. E afundar Para mais ainda. afundar. Aham. Então era um negócio assim, punk, assim. Hoje a gente fala, quando a gente fala assim, lembrando, cara, como é que a gente vivia nessa situação, sabe? E isso é bonito, cara. É bonito. Porque era normal, a gente estava acostumado com aquilo ali. É bonito porque isso revela a força, a tenacidade e a têmpera do ser humano. Mas por que Marcelo está falando isso? Cara, se eu suporto viver nessa condição Sim. severa, exigente, eu também suporto guardar dinheiro. Justamente. Eu também suporto trabalhar uma hora a mais. Eu suporto fazer 1.140 lives. Eu suporto fazer 1.140 lives, que é o número de lives que tu já fez, ou 365 como eu fiz, não importa. Sim. Eu suporto sair de quantos quilos, Robson? 157. De 157 para quanto agora? 100? 100. Para 100 agora. O que eu tô agora tentando compartilhar com quem nos ouve é LV5, vida é dor.
Ou é a dor da pobreza, ou é a dor de se mover da pobreza extrema para uma condição mais razoável, para a liberdade financeira e para o que tu chama de riqueza. Sim. Que dor tu escolhe? Né? Que dor tu escolhe? Ou é a dor de gastar dinheiro com cerveja, que eu não sou contra a bebida alcoólica, mas eu estou usando uma imagem da cerveja como um anestésico. Ou tu gasta o teu dinheirinho com a cerveja, porque tu está gastando, né? Ou tu gasta com autoconhecimento, para tu aprender a lidar com os teus conteúdos internos. Então o ser humano é muito forte, cara. Sim. Porque assim, ó, vocês não sentiam toda a dor. Tem um pouco de dor e o outro pouco é o mecanismo da mente que nega essa dor. Que é uma proteção. Sim. Que é uma proteção que fica como saldo esse sentimento de inadequação. Então eu me defendo, é a mente que faz isso, é o ego que faz isso, ele é programado para nos livrar da dor, mas fica uma sequela, né? Uhum. Que é o sentimento de inadequação, não sou adequado. Veja bem, a minha casa que é feia, não sou eu. A minha família que não tem dinheiro. Que não tem dinheiro. Sim. Mas o meu valor é intrínseco, mas eu me meço por isso. Uhum. Então, o ser humano é muito forte. E a mensagem que eu estou querendo compartilhar agora... E continua. E assim, depois que tu conquista o primeiro milhão, o segundo continua tendo problema igual. Continua tendo problema igual. Não está resolvido. Continua tendo dor igual. Continua tendo dor igual. Eu venho falando muito nas minhas lives assim, Marcel, que as pessoas acham que o dinheiro é a solução. Né? E que a felicidade está no ter o dinheiro. E quando eu entendi que não é isso, é a quando eu estou feliz que o dinheiro se coloca à disposição, é o ao contrário, né? A felicidade me leva ao dinheiro. Não é o dinheiro que vai me trazer a felicidade. Isso mudou muito para mim. Né? Então as pessoas acham que eu vou ter lá 1 milhão, não, vou ficar na praia, lá na Bahia. Não é bem assim. O cara que tá lá na Bahia também tem as dificuldades dele, as questões dele, também precisa ser trabalhado o autoconhecimento. Com certeza. Né? Então, sim, ter dinheiro é bom ter lá o seu colchão de segurança. Né? Quando eu aprendi sobre o colchão de segurança, tem um dinheirinho lá para você ficar pelo menos alguns anos sem trabalhar e ficar tranquilo, é bom. Mas isso não vai te tirar também das adversidades, das dificuldades que vão aparecer no dia a dia. Então, trabalhar a terapia, o autoconhecimento é muito importante. Sim. Né? Porque depois começa a vir um outro medo que eu trabalho na terapia. O medo de perder. Perder tudo que já conquistou. Exatamente. Porque antes tu não tinha, agora tu tem. Aí é um novo medo. E quem não tem esse medo deve pensar, mas esse medo aí é fácil. Queria ter esse medo. Não. Porque, na verdade, assim, ó, de novo agora, vamos filosofar um pouquinho e já vamos encaminhando pro final. Quando tu tem medo em torno da sobrevivência, não é razoável o medo em torno da sobrevivência, porque tu não vai morrer de fome, né? Hoje ninguém mais morre de fome, né? Assim, se a pessoa ela se permite ir para um abrigo, para um albergue, entrar no Bolsa Família, ninguém mais morre de fome. Sim. Né? Mas no profundo tem uma fantasia, esse medo não é real. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse medo pavoroso que as pessoas têm de que vão passar necessidade porque vão guardar R$100 por mês, ele não é real. Tanto não é real que quando a pessoa começa a poupar, ela começa a ver que dá conta. Sim. Então é um medo irreal, é um medo oculto, é um medo que está na alma, que está no inconsciente. E da mesma forma, esse medo que tu tem, ele não é real. Tá? É real que a pessoa pode perder tudo que tem. Mas não é real, até porque tu diluiu o risco. Veja, é uma maluquice isso. Sim. Tu diluiu o risco. Né? Em quantas instituições está o teu patrimônio? Em quantos imóveis está o teu patrimônio? Não tem como perder tudo aquilo. Tu vai perder uma fatia da pizza. Sim. Né? Então não é real. E por que eu estou dizendo isso? Porque tanto medo de morrer de fome, quanto medo de perder os seus milhões, ele simplesmente são ativações de conteúdos internos. Que precisam ser trabalhados. De medos ocultos. Medos da existência pré-concepção, na minha linguagem, ou medos contraídos no útero ou na primeira infância. Por exemplo... De estar vibrando na escassez. De estar vibrando na escassez. Então aquilo só ativa. E aí, por isso, a importância do autoconhecimento. E por isso a importância da terapia. Que aí, quem está nos assistindo vê 3 homens bem-sucedidos, 3 homens ricos que seguem em terapia. Seguem meditando, seguem e fazendo imersões periodicamente.
Porque Michael Jordan já ensinou, o sucesso só se aluga. O LeBron James. O LeBron né? James. Sucesso não se ganha, o sucesso não é conquistado, é alugado. Eu fiz uma formação agora com o Décio, que chama Aprofundamento das Constelações. Virou minha vida. Virou de ponta cabeça. Foram 4, 6 meses de intenso olhar para as minhas maiores dores. Né? Eu já olhei, eu tô há quanto tempo aí? 16, 20 anos nessa brincadeira, e tinha coisa ainda ali para transformar, para transmutar, para refazer, ter um novo olhar, né? Mas eu tava em terapia agora esses dias, tô contando para todo mundo que eu converso, quase todo mundo, né? Eu perguntava para todo mundo, né? E aí me volto para dentro de mim e me vem a imagem de um baú, e que no baú vai ter uma mensagem do meu mentor e da minha mentor, do meu mentor. Só que quando falou isso, me veio meu pai e minha mãe, e me vem a carta. Uma carta do meu pai e da minha mãe, e a letra deles é muito peculiar, é muito marcante, são 2 letras muito diferentes. E eu vejo aquela carta e aí sinto o quanto, até hoje, eu costumo dizer, ó, velho, barba branca, eu desejo ser reconhecido e amado por eles, sendo que eu já sou, eu já me sinto. Sim. Mas ali eu vi o quanto mais eu precisava sentir isso. Chorava feito criança, porque eu me permito, né? Me veio aquilo, chorei. E aí, ao chorar, eu fui sentindo isso. Cara, quanto a gente precisa tomar o amor dos pais e quão infinito é isso. E quanto que mentalmente a gente não consegue. Teve que ser em terapia, teve que ser submetido a uma técnica, teve que ter ajuda, teve que ter um mecanismo para desmobilizar o ego, acessar a mente inconsciente. Tu acha que eu sabia conscientemente, claramente, precisamente? Tem uma suspeitinha, assim, né? Mas conscientemente, claramente, precisamente, o quanto eu ainda precisava ouvir deles, cara. Ouvir, meu filho, teu bom filho, querido. Sei lá, eu que eu quero ouvir. Também nem sei o que eu quero ouvir, né, cara? Sim. Mas como a gente tem essas necessidades, né? E uma coisa assim que eu tenho percebido assim ultimamente que vai dando uma tranquilizada é aquilo que tu falou no começo da nossa conversa. Tu falou de doação. É isso. A doação é um negócio poderoso. É o compartilhar. É muito poderoso, A doação cara. é poderoso, e o lance de que a gente falou também de ajudar. Porque daí, tipo, no trabalho, por exemplo, eu ajudo ali 6.000 pessoas. Mas essa galera é muito mais vantajoso para eles. Tudo bem que eu ganho bem, mas é muito mais vantajoso para eles do que para mim. O dinheiro que eles geram é muito maior. O dinheiro que eles pagam para mim é ridículo em comparação eles eles estão fazendo, entende? É. Eu ganho porque é uma escala maior, mas para a pessoa que está fazendo ali é muito mais vantajoso. Então, e aí isso vai dando tranquilidade, porque tu vai ver assim, cara, eu realmente estou ajudando a vida das pessoas. E tu começa a entender que é até missão, né? É um lance de missão, de propósito. Às vezes eu sinto assim que, tem presença de Deus muito forte aí. Eu falo uma coisa assim, que eu faço muitas lives também, como vocês. E às vezes você não tá com o saco de fazer live, né? Às vezes E é normal, às vezes você não quer fazer, mas você tem que fazer, porque você se comprometeu e tá ali. No segundo comentário sobe uma coisa dentro de você e você começa a ficar, e a hora que acaba a live, você sai de lá e fala, nossa, que delícia. Né? Você compartilhou conhecimento, você deu, muito mais deu. Numa live você não recebe nada em troca, né? E você sai lá preenchido. Né? Então, e uma coisa que eu falo muito é, quando você faz uma live, você tá olhando para quem? Para você mesmo, né? Né? Então você tá fazendo aquela live para você, compartilhando conhecimento para os outros, e aquilo tá te enriquecendo. Muito obrigado. E como isso movimenta, né? Como isso traz uma energia. Né? Tá doando, quando você tá doando, e essa doação é sempre de mão dupla. Né? Eu tô doando, mas eu tô recebendo. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Então é muito. E não é porque a gente tá aqui. Você também pode fazer sua live. Sim. Você também pode compartilhar um sorriso, um abraço, o que você tiver, o seu dom, o seu talento. E você vai ver o quanto isso vai te motivar a ir atrás mais do que te faz bem, das suas necessidades. E por aí vai. Helder, de essencial, depois desses anos, né, dessa bonita caminhada, o que tu gostaria de compartilhar com quem está nos ouvindo? Assim? O que tu gostaria de facilitar que eles colocassem atenção, que eles observassem, que colocassem foco? Uma coisa que eu acho que
tá no alcance de todo mundo aqui que quer prosperar. A gente tá até falando ontem, assim. Aí pode ser uma coisa mais técnica. Pode ser. O que tu tem vontade. Então, o que tu acha. assim, tem vários produtos de investimento que a pessoa pode começar a fazer. E tem 3 lugares que ela pode começar um investimento. Como a gente está com a taxa de juros no Brasil 13,65, 13,75, tem investimentos que vão pagar 1,17% no mês, com altíssima segurança. Ela pode sacar o dinheiro a qualquer hora. Disponibilidade diária ainda. E vai render o dinheiro todo santo dia. Que dia é hoje? 23. 23 de março De 23. de 23. Esse episódio vai no ar daqui uns 23 10 do dias. 3 de 23. Viu? Aí, Olha vai só. dar sorte. Esse episódio vai... 23 Do 3 de 23. Esse episódio vai ao ar daqui uns 10, 15 dias. Então, para quem tá ouvindo no mês seguinte, ainda a taxa Vai de tá alta funcionando. vai estar funcionando. Vai tá essa valendo, dica. vai tá valendo. Vai estar valendo. Então, tipo assim, tem CDBs, tem 3 bancos de investimento que a pessoa pode fazer. Sofisa, todos são gratuitos, tá? Sofisa, BMG, Daicoval. Ah, demais o Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Não vai te pagar essa taxa. E aí, qual que é a segurança? O FGC que a gente falou, todos são... Aí não vamos entrar na parte técnica aqui, mas todos têm o índice de Basileia. Vai lá Tem no o- YouTube do Helder, Isso, assiste lá que procura vai estar lá. vai estar tudo explicado, a conteúdinho fundamentação, né? bonitinho. Mas aí a pessoa pode começar com CDB, com liquidez diária, que paga 110% CDI, que significa 1,17% ao mês. Quanto que dá para começar? R$1. Já dá para começar, mas não precisa botar R$1, né? Não, põe lá. Tá? Cenzinho, É, quentinho. o quinhentinho. Então milzinho. registra isso assim, ó. Banco de investimento não são os bancos comerciais. Bancos comerciais, Itaú, Bradesco, Santander. Pronto. Bancos de investimento, em princípio, é quase uma regra, né? Sim. Vão remunerar melhor. Vamos. O Helder não ganha R$0,5 desses caras, Não. capaz os caras nem saber que o Helder existe. Aham. Sofisa, Sofisa, BMG, que é mais conhecido, é mais né? conhecido, né? Por BMG, causa que patrocina os, E o Daicoval. e o Daicoval. Todos vão pagar 110% CDI, que significa 1,17% ao mês, que significa 15,01% ao ano, que significa 0,058 ao dia. É muito. Só para ter uma noção, a pessoa que é dona de um imóvel, ela ganha do inquilino ao mês 0,40 bruto. Esse que- 0,40. Esse aqui tá pagando mais que o dobro. Mais do que o dobro. Quase o triplo. Quase o 1,17. triplo. Quase o triplo. Quase o triplo. Com mais segurança, sem o inquilino com risco, Sem risco. podendo sacar o dinheiro a qualquer hora, sem taxa. E aí o ganho líquido, se a gente quiser falar, eu tenho imposto de renda? Tem, sobre o lucro. O IR, se a pessoa ficar até 180 dias, eu vou traduzir, é 22,5 sobre o lucro, mas o ganho líquido é 0,90. Então o líquido... É o dobro. 0,90. É o dobro. E o O imóvel... 0,40 também não é líquido. Não tem é líquido, imobiliária, não é tem imobiliária, manutenção, e o tem imposto de renda é inadimplência, 27. imposto de renda. Exato. Então, tipo, a pessoa que tem um imóvel de 500 mil, ela tá ganhando, se ela tiver muito, dependendo a melhor localização, ela vai ganhar 2 mil do inquilino, 2.500. Muito difícil isso acontecer, né? E aí a gente tá falando de 0,90 líquido. Se ficar 180 dias a 360 dias, de 6 meses a um ano, como o imposto reduz, o ganho já vira 0,93 líquido. 361 dias a 720, 17,5 de IR sobre o lucro, aí o líquido vai para 0,96. E se ficar acima de 2 anos, líquido 1%. É muito louco. É muito alto, é mais seguro, pode sacar dinheiro a qualquer É hora. uma hora de aproveitar, né? Ô, Helder, deixa eu fazer uma pergunta antes de o Marcel encaminhar pro final. E se... Quantos anos você tava lá quando você viu a revistinha? Como é que é? Quantos anos você tinha quando você viu a frase? 2009, faz 14 anos, eu tô com 39, tava com 25. E o que você daria de conselho para essa pessoa, esse menino que tá passando na banca lá e vendo uma frase e não sabe o que fazer, o que olhar e não tem dinheiro e tava na mesma situação que você tá. Se Pessoa que você tá com pudesse dar um conselho dificuldade. para você mesmo naquela Sim. época, qual o conselho que você daria? Pede mais ajuda, não tenta fazer tanto sozinho. Pede mais ajuda, não tenta fazer tanto sozinho. E se tu puder, tenta ficar perto de pessoas que já têm o resultado que tu quer. Às vezes isso não tá acessível para essa pessoa. Na época, para mim, eu tava correndo atrás de uma tia, que ela tinha um pouco mais de dinheiro, e aí eu ficava... Só que aí era o que eu podia. Então, se a pessoa tiver acesso
Alguém? Alguém hoje dá, né? Porque Hoje, por causa do 2009, YouTube, né? hoje o YouTube tá aí. Instagram. Em 2009 não tinha YouTube igual é Hoje agora. tá bem mais fácil, porque ficar perto de alguém pode ser ficar perto da conta do Instagram, da conta do YouTube Isso. da pessoa. Tá ouvindo a pessoa que tem resultado, né? Pede, E pedindo pede ajuda, né? E assim, ó, se a pessoa que tu tá pedindo Pessoal, ajuda vamos tem lá, resultado, ajuda não é pra pessoa te ajudar Pedir com dinheiro. Não, e nem te ajudar com coisas. É te ajudar a aprender a cuidar do teu dinheiro e fazer dinheiro. É pra isso. Exatamente. E cuidar do teu emocional, pedir ajuda pra tu te autodesenvolver, pra tu amadurecer. E ambiente, né? Esteja perto aí de... E se tu puder investir em ti, não questiona tanto, porque tu já é fudido. Né? Porque o que tem de pobre que acha que é, né? E assim, nada contra... Quando fala Nada pobreza contra a de pobreza, mentalidade. né? Eu sei. Pobreza Não, é de o mentalidade. conselho que você tá dando pra você mesmo lá. Então assim, ó, para de questionar porque tu é fudido. Então tu não é tão especial assim como tu acha que tu é. Né? Porque a prova que tu consegue no mundo das finanças é a tua conta bancária, né? Não é o teu certificado. É o saldo da tua conta do banco, né? É isso aí. Bicho, por que valeu a pena estar aqui antes que tu perca o teu voo, né? Valeu a pena porque é muito legal. Só de estar conversando, estar reforçando esses conceitos, né? De doação, de pai e mãe que a gente falou. De lembrar que a gente não é tão especial assim, que o pai e a mãe que são... Fizeram a base. E tu sabe que eu sou teu fã, então é sempre bom estar contigo. Eu sempre gosto de fazer qualquer coisa que tu me convidar, eu vou falar que sim. Igualmente, é uma alegria, E pra ti, Robson? Mostrar que é possível, né? Pois é. Mostrar que é possível. Eu aprendi que mesmo talvez você passando por um grande problema e todo mundo está passando por uma grande dificuldade, ou financeira, ou alguém doente, ou alguém se separando, é possível consertar isso. E existe um caminho, como o Helder diz, pede ajuda, se aproxima de alguém que pode te mostrar um caminho, muda de ambiente, faz novas amizades, vai ligar mesmo que a cobrar para alguém, para que ela possa te ensinar algo, né? Então existe, mesmo você achando que não existe um meio, existe um meio de conseguir e você fazer a mudança que você tanto quer. Obrigado, foi muito prazeroso poder tomar mais força com a história do Helder. Para mim valeu a pena mais ou menos pelo mesmo motivo, Helder. Helder e Robson, quando eu fui perguntar pro Helder por que valeu a pena, né? Que é o momento que a gente encerra, comecei a pensar por que valeu a pena para mim. Para mim valeu a pena por tá viabilizando ou oportunizando, ou facilitando, ou ajudando as pessoas a tomarem consciência de que esse estado emocional e econômico-financeiro que tu está vivendo agora, se ele não é muito bom, ele não é definitivo, ele não é absoluto, não é uma sentença absoluta, definitiva e irrecorrível. Tem jeito. E se tudo já ganha muito dinheiro, tu pode ganhar ainda mais. Resumindo, para mim valeu a pena poder dar essa contribuição, falando um pouquinho da nossa história de vida, da nossa jornada econômica. O Helder falou um pouquinho mais da jornada econômica dele, mas como uma mensagem. Se pedir ajuda e se dispuser a fazer um pouquinho diferente, né? Tu pode, sim, primeiro sair dessa angústia econômica e financeira, depois ter a liberdade financeira. E quem sabe ficar muito rico, né? Porque tudo é uma questão de mentalidade, de esforço e de dedicação. É isso, meus queridos. Esta foi mais uma edição do Vida É Podcast. Eu te agradeço muito e dá uma olhada aqui no canal. Tem muito conteúdo rico e de qualidade nas mais diversas vertentes, com os mais diversos assuntos, mas resumindo, todos te ajudando a ter uma vida muito mais leve. Obrigado, até a próxima. Muito bom, obrigado. Obrigado.